Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o José Paulo, técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Para quem me conhece, eu estou trabalhando lá na DAEX junto com o Victor, a Carla e a Karina. A gente está aqui em uma ação por meio de uma videoaula. A ideia é de que a gente não pare, as máquinas estão trabalhando. Estamos em 13 de abril de 2019, em plena crise do coronavírus, mas todo mundo trabalhando remotamente, tocando o barco, que é isso aí. Meus caros, eu estou aqui para apresentar para vocês o módulo 2 do nosso curso iniciado lá em fevereiro. Lembram? No módulo 1, a gente trabalhou relatório de auditoria e lá nós vimos os aspectos fundamentais de um relatório segundo o nosso manual, aprovado lá em 2015. Pois bem, no primeiro módulo nós trabalhamos com muita ênfase na matriz de achados. Quem lembra? Os elementos essenciais dessa matriz: situação encontrada, critério, causa, efeito e evidências. Só que lá nós vimos que essa matriz de achados ela é apenas parte do trabalho. O achado está inteiramente completo quando nós temos uma segunda matriz, que é a matriz de responsabilização. Essa matriz ela tem também os seus elementos. É a descrição sucinta do achado, o responsável, o período, a conduta, o nexo causal e a culpabilidade. O que cada elemento desse tem a nos dizer é o que a gente vai ver nesse curso aqui. Então, esse módulo 2 nada mais é do que a continuação do módulo 1. O nosso curso, a bem dizer, está aqui: auditoria, aspectos fundamentais do relatório e da responsabilização. Momento 1, nós vimos o relatório, que além da matriz de achados, nós trabalhamos aquela estrutura geral do relatório, desde a capa, passando pela introdução, descrição geral do objeto, metodologia, matriz de achados, e principalmente a gente deu uma focada boa em relação à conclusão e proposta de encaminhamento. Só que foi parte do trabalho, a segunda parte está aqui. Então, aos colegas que não conseguiram assistir ao primeiro módulo, no momento futuro, quem sabe a gente possa gravar por aqui esse módulo 1, mas quem quiser recuperar parte já do conteúdo, recomendo muito a leitura do nosso manual, que está lá na Resolução Executiva 61 de 2015, está tudo bonitinho lá. Para quem é do controle externo, é só acessar o nosso site da DAEX, que o manual está lá também, tá bom? Então, assim, lendo esse manual, seguramente você vai conseguir compreender melhor esse ponto aqui. Pois bem, meus caros, o que eu vou trabalhar com vocês nesse módulo? Basicamente, responsabilização, tá? Mas antes de chegar na matriz de achados, a gente precisa conhecer alguns conceitos fundamentais. Só que antes de começar a trabalhar esses conceitos, alguns princípios, eu queria falar da nossa metodologia de trabalho. A nossa metodologia é muito simples. Nós vamos trabalhar com aulas, quer começar aqui contar um cronômetro, com aulas de mais ou menos 30 minutos, para mais ou para menos, por aí. Por quê? Se você quiser assistir uma aula num dia, assiste, quiser assistir duas, três, vai do seu fôlego. Mas a ideia são aulas curtas para que a gente tenha pequenas doses diárias de trabalho de videoaula. Primeiro ponto vai ser esse, tá? O segundo ponto é perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, me chama lá no Teams. Evitar o WhatsApp, evitar o e-mail, porque o Teams? Por uma série de razões. Eu já dou algumas delas. A primeira, o Teams é uma ferramenta institucional. Então, por lá, a gente consegue computar, inclusive, o nosso tempo de trabalho. Se eu estiver em reunião com algum de vocês, lá vai estar contabilizado. Paulo, eu estou com uma dúvida que não consigo escrever. Me manda uma mensagem, a gente agenda uma videoconferência e a gente conversa por videoconferência. Muito tranquilo. Então, tem dúvida hoje? Me chama lá pelo Teams, que no máximo eu respondo no dia seguinte. Se a dúvida for de interesse geral, eu respondo em algum grupo geral que nós temos, tá? Também pelo Teams, tá bom? E por que evitar o WhatsApp? O WhatsApp é aquela ferramenta privada, aquela ferramenta que tem o grupo da bola, o grupo da família e o grupo do trabalho. O Teams não, é só o grupo do trabalho. Então, eu peço muito a vocês que concentrem as dúvidas pelo Teams, tá ok? Então, assim, aulas de 30 minutos e dúvidas pelo Teams.
A dúvida for mais aguda, for mais profunda, marca uma reunião, a gente faz uma videoconferência, e se o assunto for geral, a gente até chama mais colegas para videoconferência. E aquilo que a gente não souber a resposta, a gente busca. Por que eu digo isso? Já entrando no tema. Esse tema, ele é um tanto espinhoso. Ele é um tanto delicado. Não, tanto que o TCU, que foi quem elaborou essa matriz de achados que nós vamos trabalhar, ele colocou o conteúdo numa matriz. E a matriz é uma coisa boa porque ela consegue sintetizar o conteúdo e dar mais segurança para quem está trabalhando com ela. Então, qual o material que eu poderia recomendar para vocês? De cara, esse curso bem aqui, do Tribunal de Contas da União. Então, meus caros, esse curso aqui é só você colocar no Google, Responsabilização de Agentes segundo a Jurisprudência do TCU. É um curso de 2013. Ele está um pouquinho desatualizado, mas principalmente a primeira parte, a introdução aqui, e a primeira parte, principalmente de introdução, ela vai nos dar conceitos fundamentais. Então, eu recomendo a todos a leitura, pelo menos, da aula 1 do TCU, desse curso de responsabilização. O acesso está para todo mundo, está na internet, está aberto o curso, recomendo muito lá. Em relação a livros, o que eu recomendo para vocês? A gente vai ver no decorrer do curso que a responsabilização de agentes perante os tribunais de contas, ela perpassa por várias áreas. A área civil, a área administrativa e a penal. Então, se eu for recomendar um conteúdo, um livro, eu vou ter que recomendar a leitura de um livro na área de civil, de administrativo e de penal. Então, procure um livro de confiança na área respectiva e consulte esse assunto. Mas por que, Paulo, ler os 3 é necessário? Olha, a leitura do curso do TCU vai dar um pontapé inicial. Vai ser muito boa essa leitura, vai te tirar muitas dúvidas. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais do tema, eu recomendo que você leia um pouco sobre o ilícito administrativo, o ilícito civil e o ilícito penal. Penal. A gente vai ver que alguns conceitos lá da área do penal, como conduta, nexo causal, são muito pertinentes para a gente aqui. Paulo, então, se eu pegar lá a teoria do crime e jogar para cá, eu aplico? Não é bem assim. Existem mediações no meio do caminho, daí a leitura desse conteúdo do TCU que vai fazer essa mediação para você. Tá? Então, qual livro eu pego? Olha, recomendo um livro que você tenha confiança, um livro que você consiga compreender bem o tema. No meu caso, eu gosto muito na área de Direito Administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello, é o meu livro de cabeceira. Se você tiver o Eli Lopes Meirelles, a Di Pietro, à vontade, o Carvalho Filho, outro autor que eu gosto muito. Paulo, eu tenho aquele livro Direito Esquematizado, é bacana? Gente, o conteúdo está lá. Se você compreender, beleza, tá tranquilo, tá com vocês aí. Eu só recomendo muito a consulta em cada manualzinho de Direito Administrativo, Civil e Penal, que é para dar uma aprofundada no tema, tá bom? Então vamos lá, gente. Já dei a referência principal, que é aquele curso do TCU, tá? Para quem quiser o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, é este daqui, que está inversa a imagem. Eu não empresto, comprei de vocês. Então vamos lá, gente. Estrutura do curso. Primeiro módulo a gente já viu, relatório de auditoria, matriz de achados, tá bom? Deixa eu mexer aqui. O segundo módulo, que vai ser esse agora, responsabilização e matriz de responsabilização. Tá? O que a gente vai ver nesse módulo? Noções introdutórias. Essas noções introdutórias a gente vai apresentar conceitos gerais de responsabilidade. Nós vamos apresentar alguns tópicos essenciais para conhecer lá na frente, tá? Então, por favor, não pulem essa parte introdutória, vai ter muito conceito aqui. No segundo momento, nós vamos trabalhar a responsabilidade perante os tribunais de contas. Existe uma diferençazinha, existem coisas que os tribunais só eles podem fazer, existem pontos que eles não podem aplicar. Exemplo, a lei anticorrupção, aquela lá de 2013, esta bem aqui, a 12.846, ela não é de aplicação imediata pelos tribunais de contas. A gente vai ver que ela pode funcionar como um critério, mas num primeiro momento o tribunal não aplica ela. O controle interno e a administração têm a prerrogativa de aplicar. Tá? Então existem aspectos
muito próprios, muito específicos da responsabilização perante os tribunais de contas, tá? Depois, requisitos da responsabilidade administrativa. Esses requisitos basicamente vão compor a nossa matriz de achados. E, por fim, algumas orientações gerais que eu acabei criando um quadro pensando nas principais dúvidas. Sempre aquilo que vocês conversam comigo, vocês têm dúvida, eu acabei sintetizando alguns pontos aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes, eu recomendo muito o acompanhamento desse curso, que é uma videoaula, por meio de anotações. Façam anotações de vocês, tá? Pegar o caderninho, caneta e anotando. Por quê? Gente, na minha experiência, eu não consigo assistir uma videoaula. Pode ser o melhor professor do mundo. Pode ser Leandro Carnal, que é um cara que eu sou fãzaço. Se eu não estiver anotando, eu durmo. Porque é chato. Isso daqui não é não é nenhum filme, não é nenhum show, não é nenhuma live divertida. É chato. Então, assim, salvo se você tiver um superpoder de concentração, recomendo muito que assista a videoaula fazendo anotação. Tanto para consulta futura, quanto para você manter o foco. Eu, particularmente, gosto muito de fazer anotação diretamente no computador. Porque o direito é dinâmico. O que a gente põe hoje aqui, amanhã já está possivelmente desatualizado. Então, para manter um resumozinho sempre atualizado, eu particularmente gosto de fazê-lo no computador. Paulo, eu não consigo escrever tão rápido no computador, então escreve no teu caderno. Só mantém o material seu. Paulo, não quero fazer nada disso. Tudo bem, você é livre. São apenas dicas, tá? Então, vamos começar aqui as nossas noções introdutórias. Gente, o que é responsabilidade? Nada melhor para começar um tema, começar uma nova situação do que conhecer o que é. O conceito ele é fundamental, tá? Aquele capítulozinho que a gente costuma pular nos manuais, não é bom fazer isso não. O que é responsabilidade, gente? Numa primeira abordagem, responsabilidade, que vem do latim respondere, e isso está lá no cursozinho do TCU, tá mais amplo, mais explicado, transmite a ideia de alguém respondendo por alguma coisa. A gente vai ver alguns exemplos. Eu respondendo pelo meu filho, eu respondendo pelo meu cachorro, eu respondendo por mim mesmo. É esse conceito bastante geral de responsabilidade. Ou é a necessidade que existe de responsabilizar alguém por seus atos danosos. Percebam que bem aqui aparece essa definição de dano. Aqui não aparece, podem procurar, olha. Nós não temos essa definição de dano. Aqui aparece. Então, a gente já começa a verificar que existem duas acepções bastante amplas de responsabilidade. Uma é um conceito geral, eu respondo por algo ou alguém. Um segundo é que tem a ver uma responsabilização advindo de um dano, um ato ilícito. A gente já percebe que tem uma polissemia, ou seja, responsabilidade não tem um único conceito, não tem uma única abordagem. Isso terá sérias consequências para o nosso trabalho dentro do Tribunal de Contas. Vamos lá. Olha só, o sentido 1, aquele sentido geral, em que eu respondo por algo ou por alguém, que dispensa a ideia de dano ou de ilicitude, eu posso ter aqui, olha, Pedro responde pelo seu filho. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós não somos? Por alimentá-los, por cuidar, pela segurança deles. É isso. Rosa responde pelo seu cão. Então, nós temos um animal doméstico, a gente é responsável por cuidar dele, cuidar da sua segurança e cuidar com que ele não saia e fira alguém. Margarida responde pela gestão da sua empresa. Não vou entrar aqui em especificidades, mas assim, é só uma noção geral de responsabilidade. Eu sou responsável enquanto um ser no mundo. É uma perspectiva até sartreana aqui, tá? Olha só, gente. Eu vou aprender um local para colocar essa minha foto aqui. Vamos lá. Esse sentido bastante geral tem uma consequência muito específica para o Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Por quê, gente? Olha só. Esse conceito geral, ele leva a gente naquela perspectiva de que o dirigente responde pela gestão do órgão. Tem alguma coisa a ver com ilícito aí? Não. Tem alguma coisa a ver com dano aí? Não. A pessoa foi nomeada hoje para responder pela Secretaria de Administração do município tal, ela vai ser responsável por essa administração, enquanto ela estiver na gestão do órgão.
Isso é óbvio, não precisa nem estar escrito em nenhuma norma. Quando é que ela começa a responder? A partir do momento que entrar em vigor a nomeação dela, até o momento que ela foi exonerada. Está dentro dessa perspectiva geral, repito, de responder por alguma pessoa ou por algo, certo? Dispensa nesse momento aqui a ilicitude, ou seja, esse conceito aqui ele está linkado com a ideia de rol de responsáveis. Lembram lá na nossa Instrução Normativa 0 em 2017, que lá no artigo 10 ela define quem é responsável pela gestão? O responsável pela gestão é todo aquele que tem, de alguma forma, poder de influir no resultado dela. Então, quem é responsável? Um secretário adjunto, um membro de um conselho, a depender da organização do órgão, o chefe de gabinete, não sei, depende da estrutura administrativa e do regulamento do órgão. Exemplo, numa sociedade de economia mista, quem vai responder pela administração? O presidente, possivelmente os diretores, certamente quem faz parte do conselho administrativo. Então, esse conceito aqui, amplo de responsabilidade, que dispensa ilícito, dispensa dano, está intimamente ligado com a ideia de rol de responsáveis. Então, meus caros, lá aquele documento que a gente pede nas nossas prestações de contas, rol de responsáveis, quem está lá está respondendo por algum ilícito? Não, não está. É apenas a pessoa que responde pela gestão, tão só. Então, olha como é interessante esse primeiro conceito. Esse primeiro conceito já consegue identificar como é composto o rol de responsáveis. Logo, ele explica muito bem aquele artigo 10 da IN 01/2017 do TCAP. Olha que legal! Então, quando a gente confeccionou aquela norma, tendo por base a Instrução Normativa 63/2010 do TCU, a gente pensou nesse conceito aqui. Esse conceito é muito diferente do que vem a seguir. Olha só aqui. Olha só, gente. Aqui no sentido 2 eu tenho uma pessoa responde por um ato danoso. Olha só a ideia de dano. Gente, o dano está intimamente ligado com a ideia de ilícito, a gente vai ver. Pelo menos na área de direito civil. Então, olha só, nesse segundo conceito aqui, olha só. Pedro responde pelo seu filho que quebrou a vidraça da escola. O filho de Pedro pegou uma pedrinha, lançou na vidraça, quebrou. O Pedro vai ter que repor aquela vidraça. Ele responde pelo seu filho de maneira ampla, segundo o conceito 1, mas nesse sentido 2 aqui, o filho de Pedro provocou um ilícito. Pedro vai responder por isso. Rosa responde pelo seu cão que mordeu o vizinho. Margarida responde por fraude na gestão da empresa. Então, olha só, meus caros, nessa segunda definição aqui, nesse sentido 2, é indispensável a ideia de um ilícito, a ideia de um dano. Olha só, o agente responde pelo evento danoso. Qual é a consequência prática no âmbito do Tribunal de Contas desse segundo sentido? Vai levar a nossa matriz de responsabilização. Então, nesse sentido 2, que eu tenho a ideia da ilicitude, eu tenho como consequência a matriz de responsabilização. Como é que eu diferencio do rol de responsáveis? No rol de responsáveis, é aquele agente que responde de maneira geral pela gestão. Não cometeu nenhum ilícito, não cometeu nenhum dano, não provocou nenhum dano. Agora, quem está na matriz de responsabilização, certamente a ele está sendo imputado algum ilícito, administrativo, civil ou penal. Então, não tem ninguém na matriz de responsabilização que não tenha cometido um ilícito. Já no rol de responsáveis, eu não tenho ilícito. É por isso que o rol de responsáveis é um documento essencial na prestação de contas. E a matriz de responsabilização é um documento do relatório de auditoria. Certo? É por isso que na prestação de contas daquelas unidades que são levadas a julgamento, eu vou ter, no primeiro momento, uma matriz de responsabilização elaborada pelo controle interno. Mas o rol de responsáveis é um documento elaborado pelo próprio gestor. Ele apenas está identificando no rol de responsáveis quem responde pela gestão. Por que eu estou batendo de maneira enfática nessa tecla a fim de distinguir esses dois documentos? Porque ele é ponto de dúvida objetiva entre os colegas. Eu acho que eu já respondi
mais de uma dúzia de vezes a diferença entre um e outro. E é pertinente a pergunta porque os conceitos são próximos e creio que a gente nunca parou para visualizar a origem dessa diferença. Estou apresentando para vocês. Gente, a partir de agora, eu vou me centrar em quê? Na matriz de responsabilização. Importa, a partir desse segundo momento, esse sentido 2 aqui. Por quê? O sentido 1 está intimamente ligado com prestação de contas, que a gente viu muito lá no módulo 1. Nesse momento, me interessa mais esse sentido 2 que fala de um ilícito, certo? Então, a partir de agora, eu vou caminhar em cima desse sentido 2, praticamente por todo o curso. Dúvidas, é só me chamar lá pelo Teams. Não me manda pelo WhatsApp, tá? Me manda mensagem pelo Teams que a gente responde por lá. Certo, gente? Vamos prosseguir, então. Ainda dentro dessa questão de conceitos, olha só, gente. No direito civil, eu tenho a responsabilidade, ela sempre exige o dano. Sempre exige o dano. Olha só. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, gente, na seara civil, eu não tenho ato ilícito sem dano. Eu não tenho dever de indenizar sem dano. Imagina você chegando com um juiz dizendo, doutor, o José Paulo, ele disse que eu devo para ele R$50. Isso me ofendeu muito, 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 muito mesmo. Porque eu não gostei de saber que eu devo R$50 para ele. O juiz pergunta, mas você deve R$50 para o José Paulo? Devo, mas eu não gostei. Gente, a pessoa pode até não ter gostado disso. Mas se ela me deve, o que ela vai reclamar para o juiz? É claro que se eu abusar do meu direito, se eu chego na casa da pessoa com um porrete e digo ou você me paga ou a gente vai para a briga, eu estou abusando do meu direito. O abuso é um ilícito. A partir de aí, há o dever de indenizar. Enquanto isso, não. Então, gente, na seara civil, eu só tenho o dever de indenizar quando eu provoco um dano. Eu bati no carro de alguém, quebrei o carro, vou ter um dano. Eu encostei no carro de uma pessoa, abri a porta ali, não prestei muita atenção, encostou. Ah, você vai me indenizar. Gente, olha, o único arranhão que ficou foi no meu carro. No meu carro. Aquilo não assustou a pessoa, não levou ela a algum acidente, ela não teve nenhuma lesão, nem física, nem corporal, nada, nem moral. Não tem dano. Não tem dever de indenizar, gente. Então, no direito civil, o dever de indenizar só surge se tiver um ilícito acompanhado de um dano. Tá? Por que isso é importante? Porque no direito administrativo... Vou diminuir essa tela aqui, gente, que está me dando dor de cabeça isso. Tá. Agora é melhor. No ilícito administrativo, aqui, olha, a minha responsabilidade ela não exige dano. O tribunal poderá aplicar multa por ato praticado com grave infração à norma. Da onde eu tirei isso daqui? Eu mostro para vocês. Bem aqui, olha. Vou achar para vocês. Nossa lei orgânica. Olha o que diz a nossa lei orgânica aqui no artigo 85. Inciso 2. Olha só. O tribunal poderá aplicar multa contra ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar. Aqui não aparece em nenhum momento a necessidade de dano. Ah, mas Paulo, isso é tão específico, só está na lei do tribunal. Isso nem vale para a gente, não vale? Olha só. O que está lá na lei de improbidade administrativa. No artigo 11, que fala dos atos contra os princípios da administração pública, olha aqui, olha. Constitui ato de improbidade administrativa. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, diverso daquele previsto. Não precisa ter dano aqui, gente. Então, na seara administrativa, eu terei um ilícito sem necessariamente ter dano. Então, eu posso responsabilizar um agente sem exigir o dano. Ah, Paulo, então meramente descumprir a lei é suficiente para imputar uma multa, uma sanção a alguém? Sim. Sim. Com toda a certeza, com toda a certeza. Dentro do direito administrativo, sim. Tá? No direito penal também existem as circunstâncias. Exemplo, o sujeito adentra
de forma clandestina na casa de alguém, invasão de domicílio. A pessoa não convidou, não chamou a pessoa dentro. Chegando lá na casa, a pessoa não furtou nada, não roubou, não quebrou, entrou e saiu. Isso é ilícito? É, porque é um tipo penal de crime abstrato, perigo abstrato. Está previsto assim. Então, no direito administrativo e no penal, eu não tenho necessariamente um dano. Alguém poderá dizer aí que no direito penal o dano foi pela coletividade, a segurança, mas o fato é de que dano concreto não teve. No direito civil isso não tem. Por que isso é muito importante para a gente? Porque esse é ponto de dúvida objetiva também nos nossos trabalhos. Paulo, olha só. Eu publiquei o contrato 3 meses depois da sua assinatura. 3 meses depois. Mas olha, não teve problema não. A lei dizia que era até o 5º dia útil do mês seguinte ao que o contrato foi assinado. Eu publiquei, houve atraso. Eu vou receber multa? Provavelmente. É claro que pode ter uma exclusão aí, alguma exceção, mas assim... Ah, mas foi apenas ofensa à norma. Gente, não é apenas ofensa à norma. É ofensa à norma legal. Isso é muito grave por si só. A gente vai ver que há critérios de ponderação disso daí, de proporcionalidade, mas o fato é que, dentro dos tribunais de contas, a mera ofensa à norma é suficiente para a sanção. Não precisa ter dano, certo? Exemplo maior para a gente é o sobrepreço. O sobrepreço, o dano ainda não se efetivou. A lata de leite ninho custa R$ 15 e foi orçada em 25. Ela não foi paga ainda. O tribunal percebe isso antes, ele afasta esse preço, determina a diminuição dele ao preço de mercado, e o agente vai responder, mas não teve o dano ainda, teve. Não, desculpa, não teve o dano, mas teve o ilícito. Por quê? Porque a lei diz que o preço tem que ser de mercado, não aceita um preço maior. Então, existem muitas circunstâncias em que nós vamos penalizar o agente porque ele ofendeu a norma, por mais que não tenha um dano ao erário, tá? Feita essa distinção, a gente já viu que a ideia de ilícito civil é muito diferente do ilícito administrativo. O ilícito civil, ele exige a ideia do dano, é o irmão siamês dele. Na área civil, na área administrativa, nem tanto. Não precisa. Pode vir acompanhado do dano? É claro que pode. Superfaturamento. A lata de leite ninho foi paga R$ 10 a mais do que o preço de mercado. Eu tenho uma ofensa à norma e eu tenho um dano ao erário. Então, nesse caso, eu posso ter no direito administrativo o dano com a ilicitude, tranquilamente. Mas eu posso ter também um ilícito despido do dano, tá? Desculpa. Não é corona, eu acho. Então, gente, alguns exemplos aqui de ilícitos perante os tribunais de contas. Olha só. Superfaturamento em contratos do Ministério da Fazenda causa dano ao erário de 2 milhões. Aqui o ilícito está acompanhado de um dano, e um dano volumoso. Outro ilícito com dano. Cartel desviou mais de 1,6 bi de merenda e educação em São Paulo. É muito dinheiro, é muito dano. Mas, olha só isso daqui. As pedaladas fiscais do governo Dilma. Até onde se viu, não houve um dano ao erário. Alguém pode dizer que teve dano à administração em relação a um dano moral, à moralidade administrativa? Talvez. Desculpa, gente, uma tossezinha aqui. O fato é de que as pedaladas fiscais ofenderam diretamente uma norma, seja a Constituição, seja a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas dano mesmo não teve. Mas a Dilma, a presidente Dilma, ela foi impedida de continuar num cargo. Então, gente, se eu tenho a possibilidade de retirar um presidente da República do cargo porque ele cometeu um ilícito e o ilícito não teve dano, que dirá responsabilizar um governador, um prefeito, um secretário? É claro que sim, tá? Aqui mais um exemplo, a Operação Patriarcado desarticula desvio de recursos do SUS e Chapecó. São apenas exemplos, tá? Que eu tirei assim de sites confiáveis em relação a ilícitos perante tribunais de contas. Uma conclusão. O que a gente pode concluir nessa primeira parte do nosso trabalho, tá? A depender da natureza da responsabilidade, nós teremos um rol de responsáveis. Só retomando aquela ideia. Eu não preciso ter ilicitude, eu não preciso ter dano. É um conceito bastante geral, tá? Um segundo ponto, matriz de responsabilização. A matriz de responsabilização vai cuidar daqueles casos específicos que têm ilícito, tendo dano ou não, mas terá ilícito.
É só uma questão de nomenclatura, a gente costumeiramente fala, isso é uma questão de costume, não está escrito em nenhum lugar, não é esse um conceito doutrinário, é só um costume. Geralmente, quando a gente fala de responsabilização, nós estamos nos referindo ao segundo caso, a matriz de responsáveis a ilícito. Então, a responsabilização perante tribunais de contas é essa acepção de ilícito que a gente está tratando. Não é aquele conceito geral de rol de responsáveis, tá bom? Só para a gente figurar. Gente, um segundo momento, vamos falar de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, tá bom? Como já estou olhando aqui no meu reloginho, estamos próximos de 30 minutos, vou parar por aqui. Fica para a segunda aula, só me acompanhar aí, tá? Valeu, gente!